Pessoal, então vamos dar continuidade aqui à segunda parte da videoaula dessa semana, que nós vamos continuar aí falando de manejo sanitário, só que o foco agora vai ser ectoparasitas e depois nós vamos falar um pouco de doenças sistêmicas, né, multissistêmicas. Só voltando aqui nessa questão aqui, né, que eu tinha passado para vocês lá naquele começo, o que eu preciso saber, né, a ideia aqui é trazer para vocês alguns conceitos, alguns ectoparasitas, né, que é importante que saiba e como você controla ele, né, como que você pode aí adotar alguma prática de controle e depois também como avaliar se tem aí alguma forma aí de você mensurar o impacto dele dentro do seu sistema de produção. Então o nosso foco agora aqui, né, a gente já tratou da parte de importância e endoparasitas. Nós vamos entrar então aqui os ectos e as doenças multissistêmicas e depois eu falo um pouco da questão dos índices. Então, dentro dos ectoparasitas, um ectoparasita que é muito comum, eu já vi bastante isso em propriedades, até mais antigos, antigamente a gente via mais do que do que eu tenho visto hoje. Mas é bem comum a gente ver essas peleiras, né, essas perdas aqui dos pelos, mostrar a pele em si, né? Então, que é característico aí da sarna. E o que a sarna tem como principal característica, né? Ela é causada por ácaros, né, que geram aí uma coceira, gera essa descamação, que é característica daquele esquema. Pode ocorrer em qualquer idade, sexo, então não existe ali uma certa categoria que seja mais susceptível, né? Então, de maneira geral, todos os animais vão ocorrer. Ela vai manifestar normalmente na região do corpo, né, como vocês viram lá, mas ela vai se espalhando. E aqui, ó, só para que vocês saibam que a gente tem vários agentes etiológicos, né? Então a gente vai ter alguns que são específicos de caprinos, outros que são específicos de ovinos, outro que está relacionado aí a ovinos e caprinos. Então a gente tem aí uma ampla gama aí de ácaros, né, desses agentes etiológicos que vão gerar essa doença aí que é a sarna. Então, são sintomas, né? Nódulos, crostas que abrigam aí os parasitas. E aí o que vai gerar aí essas fotinhos aqui mostram exatamente essas sarnas, né? Então aqui no caso, nesse A aqui é ovinos, né? E nesse aqui é caprinos, ó. Vejam que está na base da orelha, pescoço, né? Então essas peleiras, essas crostas é bem característico aí. Quando você vê um animal assim, você pode ter certeza que é sarna, né? É bem fácil de identificar de acordo com esses sintomas. E essa sarna sarcóptica, né, é a mais comum. Então aqui, ó, é só para mostrar aí, né, o agente, né, então de causador aí da sarna, para você ver como é que é a estrutura dele, né, e o estrago que ele vai causar aí, né, na pele do animal. Dentro da sarna, né, existem algumas divisões. Então, essa sarna sarcóptica, que é a mais comum, né, então é um agente aqui, né, Sarcoptes scabei, todos os animais domésticos, né, e a transmissão é por contato. Então, normalmente você vai ter aí algum contato para fazer essa transmissão. Queda de pelo, uma escoriação, né, o animal coça muito e gera aí essa lesão. Arranhaduras, bolhas vermelhas, crostas e cascas, né. Então, esses ácaros eles vão provocar todas o desenvolvimento da doença ela vai ser dessa forma. A psorítica, né, que é esse acro, então ele não vai fazer essas escavações, ela fica mais amarela acinzentada, e aí aqui você tem, né, essas ações mastigatórias, né, então é muito comum aí perto da orelha, mas ele vai se espalhando no corpo. E por último aqui, né, a sarna demodésica, que é mais rara em ovinos, ela acomete mais caprinos. Mas ela vai atacar a região da face, nódulos, né, ao redor do pescoço, peito, flancos e tórax em caprinos. Então, só para ter aí uma visão aí da atuação desses agentes. Dentro do diagnóstico, né, você pode fazer uma raspagem, né, com lâmina de bisturi e feito isso você consegue aí, né, mandar para um laboratório para fazer a identificação correta. O controle, a gente tem dois tipos, né, banhos
e o uso aqui de remédios, né, essas lactonas macrocíclicas. Então, a forma mais comum aí de você trabalhar seria realmente os banhos, né, que o pessoal, por exemplo, na Nova Zelândia usa muito, e em outros lugares também acaba usando esses banhos como uma forma de controle. Aqui, ó, é um vídeo que traz um equipamento, né, usado para fazer esses banhos, né, no sentido de fazer o controle desse agente. Esse equipamento ele tem aqui, né, a água, né, diluída com o produto, né, que vai fazer o controle. E esses animais eles entram, né, num piso aqui escorregadio, eles vão cair nessa solução. E aí o que essa pessoa faz, ela empurra, né, a cabeça do animal para que ele consiga ter uma imersão completa. E aí esse animal ele vai conseguir ali dentro desse tempo aqui, que é o tempo necessário de atuação, né, dessa solução, e posteriormente ele sai. Então aqui você vai ver esse piso escorregadio, ó, uma entrada em curva, o animal entra e ele escorrega na água, né? E aí ele vai cair nessa solução. Então aqui vocês estão vendo já a solução, ó. Ele vai mergulhar nessa solução. E essa distância aqui, né, é suficiente para que o animal saia tenha o contato necessário com a solução. Então, aqui já é a volta. Então, o animal aí ele sai e esse tempo aqui, ó, de saída, ele vai captar o resíduo, né, que vai escorrer para que você não tenha uma perda muito grande desse medicamento, né? Então, é um sistema comum, né, fora do Brasil, isso é bem usado, tá? E você tem aí uma boa eficácia, né? Eu nunca cheguei a ver um equipamento desse no Brasil, mas eu já vi, por exemplo, em bovinos usando esse sistema para fazer também um banho aí para bovinos, tá? Então, agora uma outra doença, né, que é a pediculose, que é causada por piolho, né? Então, é um problema também. Já vi casos de infestação com piolho. E esses piolhos, né? Então, eles vão gerar aí uma ação de irritação direta nos animais, né? A gente tem dois tipos, um sugador e um mastigador. Ambos causam um grande estresse nos animais, né? E o que é interessante da gente pensar desses piolhos, né? Então, eles vão ficar aí no animal. Fora do animal ele vai morrer em torno de uma semana. Então, você fazer algum vazio, algum tratamento ali dentro de uma instalação que às vezes está infestada e deixar essa instalação vazia aí por um período de 10 dias, você já vai ter uma boa segurança de morte daqueles piolhos que estão dentro da instalação. Mais um tratamento nos animais, você consegue um bom controle. Como é que pode ser pego, né, pelos animais, né? Infestação de outra propriedade que vai passar, ou aquisição de animais aí infestados também podem gerar o desenvolvimento, né, da pediculose. E aqui existem alguns locais, né, que é mais comum dele parar. Então na cabeça, né, na pele aqui em torno do pescoço, na barriga, né? Então nessas regiões são regiões características aí deles escolherem permanecer no animal. Como é que a gente faz o controle, né? Então você vai ter aqui o uso de compostos químicos, né, endotoxidas, que podem ajudar aí no controle. Então, de maneira bem semelhante ao que hoje é feito, por exemplo, quando você tem um quadro de piolho, por exemplo, com crianças, você vai usar algum produto ali para matar eles, né, esses piolhos. Uma terceira problema muito comum, né, são os mosquitos. E eles vão transmitir várias doenças, né? Vão causar vários transtornos. Talvez aí esse seja a situação mais comum, né, da gente ver aí dentro das propriedades. E o que eles causam assim de maneira bem predominante, né? Então vai ter esse bicho da cabeça,
que até não é tão comum, mas a mosca do Berne e as bicheiras são muito comuns dentro das propriedades. Tá? Então, essas três formas, né, de desenvolvimento aí desses vêm junto com a mosca. Né? O que a gente tem que ter em mente? Né? A infestação aqui de órgãos do tecido, né, por estágios larvais de mosca, e essas larvas elas vão se desenvolver no interior do corpo do animal, gerando algum problema, seja em tecido vivo ou mesmo em tecido morto, aí já em necrose. Então, são problemas bem corriqueiros aí dentro da propriedade. E o que você tem aqui, né, de classificação? O que a gente tem que pensar? As miíses. Ops, espera aí. A gente vai ter aqui as miíses, né, miíses primárias e miíses secundárias, né? Então, seria uma dessa aqui a gente pode gerar um quadro de miíse secundária. O que é essa miíse primária, né? É aquela que causa, né, as larvas em tecido vivo. Já essa segunda, né, é aquela miíse onde vai se proliferar lá no tecido morto, né, onde já está havendo aí uma decomposição daquele tecido que primariamente foi colonizado aí por essas miíses primárias. Todos os dois vão gerar um grande dano para os animais. O bicho da cabeça, né? Para quem não viu, né, ou já teve a oportunidade de ver algumas fotos, né, ele é uma larva que ele está aí predominante em todos os ambientes e ele vai colonizar o seio nasal dos animais, né? Então o que ele acaba cometendo no animal aqui, ó? Essa é uma foto com um animal que está com esse bicho da cabeça, então ele causa aqui uma grande desgaste no animal e vai ter secreções, e quando esse animal, se porventura ele vier a óbito, você consegue ver aqui, ó, já em estágio, né, de pulpa aqui, ó, armazenado bem no seio nasal do animal. Então é um grande estresse aí para o animal que veio a ser colonizado por esse bicho da cabeça. Então aqui é só mostrando o ciclo dele, né? Então a mosca ela vem e deposita esses ovos eles vão se desenvolvendo até fechar o ciclo. Depois que cai essa pupa, ela vai se eclodir e depois vai formar aí a mosca novamente. Tá? Então seria aí o ciclo que passa pelo animal. Então aqui só algumas fotos mostrando já animais aí que vieram a óbito com manifestação, né, do bicho da cabeça. A mosca da bicheira, né, que é essa Cochleomia omnivorox, ela é muito importante porque ela tem aí perdas aí de $150 mil por ano, é um impacto muito grande nos animais, né? O que é interessante pensar dela? Você tem uma larva aqui, né, que vai emergir de um ovo de 12 a 24 horas. Então, quando você encontrar uma larva, ela pode ter aí em torno de 12 horas desde que ela foi depositada. E essas larvas aí, elas vão ficar visíveis, né, com 2 a 3 dias. Então, assim, elas causam um dano e um dano muito rápido para o animal. Tá? O desenvolvimento larval é 5 a 9 dias e ela sai, né, do ovo aqui, ó, para cá muito rápido. Então, quando você pega nesse estágio aqui, você está aí com 2 a 3 dias e já fez um estrago grande nos animais. A mosca do Berg, né? Então aqui é a miíse que causa um furúnculo de 2 a 3 vezes maiores que a mosca doméstica. A reprodução ela é mais ou menos por 3 dias e ela deposita um ovo por segundo. E o que é interessante dela? Ela usa a mosca doméstica para disseminar os ovos, né? Então ela causa esse estrago aqui, né? Então que vai gerar aí, né, um grande dano para a pele do animal. Isso não é desejado, por exemplo, em animais que vão ser utilizados peles por causa desses buracos que ficam, essas lesões que ficam na pele. E ela vai causar esse dano aqui, né? Então você tem um Berne, ele depende do ar para respirar, então ele sempre vai ficar aqui bem na superfície da pele. E isso vai crescendo, crescendo, até formar alguns caroços, né? Isso aqui, ó, tá com vários Bernes aqui. Como é que é o ciclo, né? Então essa fêmea, ela vai pegar, né, a fêmea da mosca doméstica, vai depositar o ovo, essa fêmea doméstica vai até o seu vetor ali, no caso aqui está um bovino, mas pode ser um ovino ou um caprino. Por temperatura, esse ovo, né, ele vai eclodir e vai entrar no poro. A partir do momento que ele entra no poro, ele vai se desenvolvendo até chegar num estágio aí que ele vai soltar do animal lá, que é para virar pupa e depois vira fêmea novamente.
é muito característico de regiões, né? Essa fêmea ela vive muito pouco, ela depende muito da mosca doméstica. Então esse controle integrado ele vai ser fundamental. Então aqui eu estou mostrando, né, os ovinhos na mosca doméstica, que é a dispersão aí comum desses da mosca do Berg. Então de 20 a 40 ovos no abdômen, ovos aqui em incubação de 5 a 7 dias, e aí vai ter mais ou menos um ciclo ali em torno de 25 a 132 dias. O ciclo, né, a média é 77 dias, então o ciclo aqui ele vai se fechar em 77 dias. Isso aqui, ó, é um animal canulado que teve, né, uma grande deposição aqui de mosca, né, bicheira aqui, ó, vocês podem ver que tem muito, tá? Isso aqui dá um trabalho danado para limpar, parece caixa de banana aqui, ó. E disso aqui, né, ainda está com tecido vivo, mas para ficar um tecido morto e gerar uma míase secundária era um pulo. Então, essas miíses secundárias, né, elas vão habitar principalmente carcaças, tecidos necrosados, né, e vão gerar um grande dano também. Como é que a gente controla, né? Então, pensando aí no controle das duas, né? O controle das moscas só no animal não é eficiente, a gente precisa controlar o ciclo, né? Esse manejo integrado ele é fundamental para controlar a mosca, controlar a limpeza de ambiente, tentar ali diminuir dar a menor chance possível de mosca estar circulando no ambiente. Controle das fases não parasitárias no ambiente, né, ela vai ser fundamental, e tratar feridas e usar medicamentos tópicos aqui cicatrizantes, né? Então é muito importante que qualquer ferida seja tratada e evite que mosca venha e deposite ali algum ovo. Aqui é só um exemplo também, né, de banho, né, pensando aí no controle de diversos ectoparasitas, e nesse sistema que é um sistema de jato, né, que é menos estressante do que aquele sistema de mergulho, onde você usa aí de alta pressão com muitos jatos, se eu não me engano aqui são 20 ou 40 jatos, que ele vai falar em algum momento do vídeo, e vai controlar piolho, entre outros. E é bem interessante ver a capacidade que isso tem de realmente imergir o animal, né, nessa solução. Então, é um sistema automático que possibilita aí uma velocidade muito grande de você ter um fluxo de trabalho, né? São 20 jatos no total. E aí você tem aí uma eficácia de manejo, né? Isso aí, se eu não me engano, é da Nova Zelândia ou Austrália, né? Então só mostrando que eles têm muito foco na agilidade. Então, é um outro sistema aí que espero que um dia a gente tenha disponível aqui, né, no Brasil para facilitar a nossa vida. Aqui, só trazendo um outro sistema que é bem interessante de mostrar para o controle, que é a aplicação, e ele tem aqui, ó, um marcador, né, para você ver em quais animais você já fez essa aplicação, tá? E é bem interessante. O que é interessante, os animais são, né, tosqueados. Após a tosquia, eles vão receber uma aplicação de um remédio aí que vai controlar, né, ectoparasitas. E aí você consegue identificar todos que foram. Então isso facilita muito você ver se teve algum erro de manejo, né? Então é uma outra forma importante de controle. Então, só para vocês terem aí uma visão então dessa questão dos ectoparasitas, nós falamos de sarna, né, que é um agente importante que causa bastante desgaste em ovinos, né? Caprinos também eu já vi com sarna. Nós falamos também da questão das moscas, né? Da pediculose, né, com o piolho. Eu já vi infestação de piolho também com ovinos, muito tempo atrás na universidade que eu estudei, a gente teve um problema com isso. E foi também um controle com banho, né? A gente pegava bomba costal e aplicava nos animais. E aí nós falamos das miíses, né? As miíses são, né, muito difíceis de controlar. A gente vive num ambiente tropical, a gente tem aí um clima favorável, a gente tem uma proliferação muito grande de moscas, e qualquer lesão, qualquer porta de entrada, essas moscas vão poder ali colonizar ali, né, depositando seus ovos, seja para a berne ou mesmo para as miíses primárias, e posteriormente com a morte desse tecido a gente vai ter uma miíse secundária que é naquele tecido morto,
e qualquer uma delas vão causar aí um grande estrago. A forma de tratar, vocês viram, né? O banho ele é uma forma razoável aí de você ter um controle, ou também o uso de algumas substâncias que vão ter agente para evitar aí a dispersão, mas normalmente ele é mais utópico o uso dos medicamentos. Agora a gente inicia aqui uma parte que é até bem pesada, mas eu fiz questão de trazer essas doenças porque existem muita discussão aqui a respeito das doenças e eu acho que vale a pena a gente ter uma visão geral dessas doenças que acometem, né, os pequenos ruminantes. O que é a doença multissistêmica? Né? Acho que esse é o primeiro ponto a ser respondido. Né? São doenças que vão afetar todo o sistema do corpo do animal, né? Desde lá do sistema nervoso, sistema respiratório, sistema reprodutivo, digestivo. Então a gente tem vários agentes aí que vão causar algum transtorno no animal de uma forma geral. E quando a gente pensa nessas doenças, né, quais são as doenças principais, tá? Então, assim, a gente vai ver aí que existem muitas doenças, muitas mesmo. E essas doenças, cada uma tem aí seu sintoma característico, tem sua especificidade, tem seu momento mais propício para ocorrer, né, dependendo da condição do animal, da raça, do estágio fisiológico que ele está. Então, assim, a gente tem muitas doenças, mas a gente pode aí agrupar elas de acordo com a importância, de acordo com a forma de controle. Existem algumas formas que a gente pode aí olhar ela de uma forma mais organizada, né, do que simplesmente um amontoado de doenças. E é o que eu vou tentar trazer para vocês aqui, destacando algumas importâncias. A primeira, né, que a gente vai discutir, né, é uma doença que chama listeriose. Ela é uma doença que está ligada, né, à questão de um agente que é uma bactéria gram-positiva, que é a listéria. E ela, né, o que vocês precisam assim criar já na memória é a doença que está relacionada à silagem. Tá? Então, ela vai ter o sintoma neurológico, um sintoma que causa aborto, vai afetar a parte de desenvolvimento do feto. E eu tenho também uma infecção generalizada aí no trato gastrointestinal como um todo. Então é uma doença que causa um estrago muito grande caso o animal venha a ser exposto para com essa bactéria, né? Que é uma bactéria gram-positiva aí que chama Listeria. O que ela é? Da onde que ela vem, né? Uma coisa que tem que lembrar, a Listeria ela está no ambiente de uma forma normal, tá? É comum você encontrar essa bactéria dispersa no ambiente. Mas a forma de transmissão dela é uma silagem de baixa qualidade, com pH alto, onde vai ter crescimento dessa bactéria, tá? Em solos que tem aí, que tenham sido contaminados. Então tem que ter cuidado na silagem. Caso esse animal venha apresentar algum sintoma, né, tratamento com antibiótico, oxotetraciclina, né, ou algum outro antibiótico, ele passa a ser importante. Não existe vacina e ela gera aí uma grande mortalidade e uma baixa morbidade, né? Então, mata o animal muito rápido, esse animal às vezes desenvolve sintomas e já morre, tá? Então, aqui eu estou tentando juntar as principais coisas que a gente consegue entender dessa doença, tá nesse slide. Então, aqui é só um animal que veio a óbito, né? E o que é interessante e por que se discute ela? Porque ela pode ser um caso aí de saúde pública, porque se vier, né, a contaminar o humano, vai causar meningite, encefalite, infecção uterina e aborto, né? Então, assim, você tem um impacto no ser humano. Quando tem impacto no ser humano, existe uma grande preocupação por parte das pessoas aí com relação ao desenvolvimento dessa doença em animais. Então, essa, sem dúvida, apesar de ser uma doença que está relacionada à alimentação, né, o fato desses animais, ao serem expostos, eles possam, né, vir a contaminar o indivíduo, né, o ser humano, isso gera uma grande preocupação aí de saúde pública. O leite não pasteurizado, né, ela é uma fonte de contaminação, então isso é um grande risco quando a gente pensa aí que tem muita gente que ainda toma leite sem ser aí tratado, né, sem ser pasteurizado. Uma outra doença aí, quem já é do mundo de ovino e caprino com certeza já escutou, ou quem aí tem um interesse, né, por questões de doença, já deve ter ouvido falar dessa doença que é a SCRAP, né? Ela é uma doença que gera, né,
um quadro neurológico muito forte, né? Encefalopatias espongiformes transmissíveis. Esse agente ele não foi ainda caracterizado. O que a gente sabe hoje, né, que ele é uma proteína, é um prion, que é chamado PRPSC. Tá? Se fala muito que essa scrap ela se assemelha um pouco ao mal da vaca louca. E a grande preocupação dela, né, é que você causa aí um sintoma de coceira, mas também gera um sintoma nervoso. Esses animais que são normalmente os que mostram essa sintomatologia são animais adultos, acima de 3 anos. Então ela tem aí dentro do rebanho muitas das vezes animais jovens que ainda não apresentaram e isso gera um grande transtorno. Quando se descobre um animal, tem todo um protocolo a ser feito dentro do rebanho que é complexo e exige aí o abate dos animais. A transmissão, né? Toda fêmea no parto que tiver contato com os fluidos vão ali ter potencial de transmissão. Os machos, né, eles podem contrair, porém assim eles não vão conseguir transmitir, principalmente pela fêmea. Não existe um problema ainda, uma evidência que a scrap pode causar algum problema de saúde humana, né? Ela não vai causar ainda uma zoonose, mas existe uma grande preocupação em torno dela. Quais são as formas de prevenção dela, né? Então, a gente tem aqui um desafio que é essa proteína, ela é resistente ao calor, formol, ultravioleta, radiação. E então, assim, sendo resistente, praticamente ali fica difícil você gerar uma prevenção eficaz, né? Não existe cura, não existe tratamento, não existe vacina. Então, você vê aí que é uma doença de notificação obrigatória e a interdição e eliminação dos casos positivos e também dos ascendentes e dos descendentes, né? A mãe e o pai, se, por exemplo, foi identificado no filho, e se esse filho tem algum outro filho, né, ele também vai ser eliminado do rebanho. Então você tem aí um grande impacto no rebanho quando há essa identificação dessa doença. Qual que é o histórico dela? Né? Ela não é uma doença tão nova, tem mais de 200 anos na Europa. O primeiro caso nos Estados Unidos foi em 1947, há mais de 50 anos. E tem uma relação aí com alguma está relacionado a algumas raças, né, alguns genótipos específicos. Isso mostra, os dados mostram que mais de 90% ocorreram em Suffolk e Hampshire, então são duas raças aí características dessa cara preta, né? Então é onde ocorre maior susceptibilidade de aparecimento da scrap. No Brasil, ela entrou, né, a importação de animais em 77 e 83, e alguns casos novos ocorreram depois aí com animais Suffolk que foram importados da América do Norte, tá? Então, só para vocês verem que o Brasil, né, hoje você tem uma proibição aí de importação de animais vivos. Uma das razões dessa proibição de importação se deve a controle aí, a evitar esse problema de aparecimento da scrap. Né, essa doença aqui, ó, pasteurelose, né, é uma doença que é causada, né, por essa bactéria. Tá? Ela está dispersa no ambiente como um todo. O que ela vai fazer? Né? Ela vai gerar o quadro de pneumonia, tá? No trato respiratório, tanto de caprinos quanto ovinos. Né? Então, é a famosa pneumonia que os animais estão ali muito susceptíveis. E qualquer evento, né, imunológico que vai gerar aí algum desafio para o animal, né, vai possibilitar o desenvolvimento dessa bactéria. Então, por exemplo, mudança de temperatura, elevação de umidade, ventilação deficiente, entre outras coisas, podem facilitar aí o aparecimento de pneumonia nos animais. Uma boa alimentação, condições de bem-estar, né, são importantes. Tratamento vai entrar os antibióticos de maneira geral e não existe vacina, né? Então, assim, o que a gente vê aqui da pasteurolose é que você precisa aí de um controle ambiental e dar conforto para os animais para evitar aí o aparecimento, por exemplo, da pneumonia. Tá? Eu vi um aparecimento, por exemplo, muito forte de problema respiratório que gerava quadro de pneumonia em animais que eram desafiados, por exemplo, com excesso de pó, seja da ração ou do próprio ambiente, aí gerava um quadro bem recorrente aí de respiratório nos animais que gerava aí depois, né, com um agravamento, uma pneumonia. O lentivírus, ela tem uma particularidade que é a questão de que gera, né, para caprinos, artrite encefalite de caprinos, né, um vírus,
e a Maidisvina em ovinos. Tá? Então, o lentivírus, vocês vão ver que existem, né, duas vertentes do lentivírus, que uma é a artrite, cefalite caprina, a CAI, ou CAEV, como alguns chamam, e a Maidisvina, que é do ovino. Né? Então, já é importante aí, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando esse lentivírus para essas que ocorrem tanto em pequenos ruminantes, né? Então, de caprinos e ovinos. Lembrando que caprinos é a CAEV e de ovinos é a Maidisvina. Então, o que ela é? É um vírus, né, pertencente a essa família, Retroviridae, do gênero lentivírus, né, um RNA. O que é o desafio dela? Né? Então, a CAEV e a Maidisvina, que é em caprinos, a gente tem 4 formas clínicas, 80% dos animais não vão ter sintomas, então eles não vão demonstrar que eles estão contaminados com esses 2 vírus, né, ou com cada um com o seu vírus específico, né, na espécie. No caso dos caprinos, vai existir aí um problema de artrite crônica, né? Então, a artrite encefalite, ela gera um problema de artrite crônica. Vai existir um grande problema mamário, então uma mamite aí dura, essa questão é comum de animais que estão infectados com esse vírus. Problemas pulmonares, que é onde vai acometer principalmente ovinos, né? Uma pneumonia agressiva e aguda. E também você tem uma sintomatologia nervosa, né? Então que também vai acometer os animais. Onde que esse vírus está presente, né? No sangue, no colostro e no leite. Então, se houver algum sangramento do animal que o outro venha a ter contato, vai ter contaminação. Colostro, então se o animal jovem, né, mama colostro, ele está fazendo a ingestão desse vírus, né? Ou o leite, se ele não for devidamente tratado, você vai ter também, né, a presença desse vírus. E isso traz para a gente um grande desafio, porque se no leite tem o vírus, né, se no colostro tem o vírus, o animal, ao amamentar na sua mãe, ele está ali sendo contaminado e isso futuramente ele vai contaminar ali, se for uma fêmea, né? Ou se for um macho, por exemplo, a gente sabe também que existe o vírus no sêmen. Então existe uma possibilidade de passar também via sêmen, via útero ou via fluido cerebral. Células epiteliais, né? No oviduto de caprino já foi identificado o vírus, tecido uterino, glândula mamária, pulmões, todos esses locais vão ter a presença do vírus. Como é que se trata, né? Ou tem vacina? Não existe cura e não existe vacina. Tá? Então vão existir alguns tratamentos paliativos, mas não existe aí um tratamento eficaz e não existe vacina. Tá? Então esse vírus aí é um vírus que você tem que, de certa forma, conviver com ele ou tentar erradicar, né, a presença dele no sistema. Não é fácil, mas existem alguns rebanhos que são livres, por exemplo, da artrite encefalite caprina. Como é que é feita essa transmissão? Né? Gestão de colostro, né, seja do leite de cabra ou de ovelha, vão fazer a transmissão para CAI ou para Maidisvina. Contato de um animal sadio com secreções, no parto, né, secreções, na sala de ordenha, né, com problema com máquina, entre outras coisas que possam ter contaminação, equipamentos contaminados, toalha, papel, bico, tatuagem, etc. E podem contaminar. Prevenção, separar as crias, não deixar ter contato, né, e evitar esse contato de transmissão. Termizar o colostro, né, para quem aí está mais familiarizado com a questão, por exemplo, da CAI em caprinos, a termização ela é, né, a principal forma aí que a gente tem de trabalhar esse colostro e poder fornecer eles aos animais. Então você vai fazer um aquecimento desse colostro durante 1 hora com a temperatura de 56 graus Celsius. Não é fácil de fazer, tá? De uma forma artesanal, então você tem que criar uma estratégia de manter essa temperatura para que ela não suba e faça desnaturação das proteínas, pensando que o colostro é onde estão as imunoglobulinas intactas e vão ser responsáveis pela transmissão da imunidade. Então você quer que elas fiquem intactas para o animal consiga absorver. E esse leite também você vai poder fazer essa termização aí por 1 hora a 56 graus, né? E se achar que isso é inviável, você pode aí buscar práticas alternativas, que é o uso do colostro em pó, uso, por exemplo, do leite pasteurizado, leite de vaca, né? Então são formas aí, o próprio sucedâneo como uma forma de substituir. A grande dificuldade que a gente tem é que na imunidade, né, a especificidade do IgG,
traz para a gente aí um desafio de você realmente fornecer o colostro, que é o colostro, né, da cabra. Na questão do leite, você pode fazer aí uma substituição, ao invés de usar leite de cabra, usar leite de vaca ou usar um sucedâneo. O que eu tenho de experiência é que sucedâneo, dependendo da qualidade desse sucedâneo, pode gerar diarreia, pode gerar alguns transtornos ali que vão diminuir o desempenho do animal, e isso implica aí numa menor eficiência de ganho e pode gerar às vezes uma ineficiência do sistema produtivo como um todo, tá? Então tem que pensar muito bem, fazer bastante conta aí para tomar essa decisão se você substitui esse leite por uma outra fonte, tá? Mas lembrando sempre que se você for fornecer, há necessidade de fazer ou a termização ou mesmo a pasteurização aí, pensando em perdas algumas vezes de algumas propriedades aí que esse leite, ao ser pasteurizado, vai perder. Descarte de animais positivos, né? E testar animais aí que você sabe que ele é livre, né? Então seria uma forma, e a partir do momento que você tem um rebanho livre, há a possibilidade aí de amamentar, né? De fornecer o colostro sem problema, porque você não tem o vírus, então você pode ter um sistema um pouco diferente do que seria a separação no momento ali que pariu. O que a gente tem que pensar, né? Existe uma alta incidência nos rebanhos, pode afetar todos e todas as raças, né? Não existe uma raça específica, como é no caso, por exemplo, da Scrap lá, que é o de cara preta, né? Suffolk e Hampshire. No caso aqui, todos os animais são afetados e todas as raças são afetadas, né? Por esses agentes aí, por esse vírus. E aí, né, o que a gente tem que pensar? A gente não tem evidência que é uma zoonose, então não existe aí uma grande preocupação, uma ação assim muito forte hoje dentro das propriedades para você eliminar esse vírus, né? Tem muitas propriedades que vão aí descartando os animais que apresentam sintomas, lembrando que 80% não vão apresentar sintomas, e esses animais que apresentam sintomas, eles são descartados e vai se seguindo de uma forma meio que levando do jeito que está, né? Existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que mesmo os animais que não têm sintoma, eles têm menor produção de leite, têm uma menor qualidade ali dos seus animais, tá? Então, mostrando que aquele vírus ele está afetando de alguma forma o animal. Mas, de maneira geral, a gente não tem essa preocupação por não ser uma zoonose. Nesse trabalho aqui, ó, um trabalho que foi publicado em 2017, ele traz aqui a incidência, né, de má desvina em rebanhos, né, de ovinos em diferentes estados do Brasil. No caso aqui, o que a gente pode ver, né? Trazendo aqui, por exemplo, Ceará, a gente tem presença, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Todos eles, né, de alguma forma, alguns animais apresentaram, foram soropositivos para a lentivírus, né? Então, indicando aí que eles têm a presença desse vírus dentro dos rebanhos. Tá? Então, ela é dispersa no Brasil, ela existe, né? Ela é uma realidade e dependendo da forma com que você trabalha, aí você vai poder descartar esse animal ou não. Tá? Mas lembrem que 80% não mostram sintomatologia. No caso da CAI, né? Ela é ainda mais forte, né? Uma grande dispersão. Vocês podem ver que existem diversos estados, né? Então vamos pegar aqui, ó, Minas Gerais, você tem, né, Bahia, então por exemplo, Pernambuco, onde você tem aí 90%, mais de 90% dos caprinos, região Nordeste tem uma grande incidência da CAI dentro dos rebanhos. Então assim, é difícil hoje você encontrar aí rebanhos livres, né? É um trabalho muito complexo e difícil de ser feito para que você realmente seja considerado livre, tá? Então, um problema, um desafio que a gente tem dentro da atividade, tá? Então, lembrem da questão da termização do colostro, da pasteurização ou termização do leite, para que haja uma inativação do vírus e esses animais possam vir a consumir, né, esse produto que, se fosse feito da forma in natura, da forma que o animal libera, ele estaria com o vírus ativo e com a termização e não pasteurização, a termização, há a morte do vírus, mas as proteínas ficam intactas
no caso principalmente dos colostros, quando a gente pensa em transmissão de imunidade dos animais recém-nascidos. A língua azul também é, né, uma família aí do Retroviridae. Ela é uma doença, né, é um vírus, só que ela não é contagiosa, né, e ela tem 27 serotipos no mundo. Tá? A maioria dos animais são assintomáticos, erosões e ulcerações, né, na boca, língua inchada, protuberante, né, e cianótica. Esse cianótica é o que dá origem, né, ao nome da doença, que é a cor azulada ou acinzentada. Ela gera aí falhas reprodutivas, inflamação da coroa do casco e laminite. Tratamento, né, existe um tratamento de suporte, mas você não tem vacina. Transmissão, né, por vetores. Eu já vou falar exatamente como é que é a forma desse hematófago aqui. A prevenção, controle integrado, né, vetor, hospedeiro, ambiente, né, ela é de notificação obrigatória, tá? Então, ovino, né, é um portador primário, mas pode afetar aí caprino e outros ruminantes, né? Raça e linhagem do vírus influenciam nos sinais agudos, então, como a gente tem vários sorotipos, né, vai variar um pouco essa questão de sintomatologia. E aqui, ó, é um esqueminha mostrando essa transmissão. Então você tem aqui, ó, a incubação, né, que seria o vetor ali, esse culicoides, aonde ele tem aí a incubação, né, de 2 a 15 dias. Aí o animal tem um pico febril ali em torno de 7, no 7º, 8º dia, né? Aí você vai ter aqui a parte do vírus no sangue, né, de 3 a 6, e aí de 15 a 40 dias mais ou menos o bovino e o ovino, e de 90 a 120 o bovino, tá? Então só mostrando aí como é que seria esse desenvolvimento aí dessa doença, tá? Aqui são algumas fotos, né, desses animais que foram acometidos. Então você tem aqui, por exemplo, essas bolhas, a questão do casco, né, toda essas fotos aí demonstram aí como é que é os sintomas dessa doença. Tá? Então, aqui mostrando casos agudos, né, edema pulmonar, você tem, por exemplo, espuma saindo pelas narinas, o óbito, né? Aí você vai ter, por exemplo, claudicação, lesões musculares, emagrecimento. Você vai ter uma série de situações, né? Casos agudos, casos graves, casos moderados e casos leves aí, dependendo da forma com que o animal reage a partir do momento que ele é incubado com esse vírus. O que a gente tem que pensar, né? O controle do agente, eu acho que é o melhor caminho aqui para a gente evitar o desenvolvimento dessa doença. Recente, acho que, eu não me lembro agora ao certo, mas há alguns anos atrás existiu, né, um relato de caso de uma fazenda próxima a Lavras, onde os animais foram identificados com essa doença. Tá? E aí houve notificação obrigatória, houve um transtorno grande aí para o dono desse rebanho, onde ele foi impedido de comercializar seus animais até sair todos os laudos e mostrar ali que não existia mais esses casos atuantes aí do rebanho, tá? Então é um grande desafio que a gente tem aí quando aparece, e é uma grande dor de cabeça aí quando aparece essa doença. Uma outra doença que já é mais comum, né, que vocês já têm mais contato, é a raiva. Ela pode acometer, né? Então a gente vai ter apatia, anorexia, né, movimento da ocular, espasmo, agressividade, decúbito e morte, né, entre 7 e 10 dias. Diagnóstico, né, de acordo com esses sintomas, caso suspeito, né, você vai ter que notificar as autoridades. Nesse caso, né, você vai ter aí que a cabeça ou o cérebro vai ter que ser enviado numa caixa com isopor de gelo para um laboratório para fazer o diagnóstico. Caso exista qualquer sintoma ou suspeita, todos os equipamentos de proteção, como luva, óculos, se você puder usar face shield, todas essas questões são muito importantes, porque se houver, né, realmente um diagnóstico positivo ali, você tem que ser encaminhado imediatamente para avaliação médica, porque é uma zoonose, né? Existe um grande risco aí de transmissão. Há muitos anos atrás houve um animal que veio a óbito, né? E duas pessoas que eu conheço mexeram no animal e fizeram ali, né, todo o procedimento até fazer
enterrar esse animal, e o veterinário suspeitou, né? E aí, no momento que ele suspeitou, antes de enterrar o animal, ele fez a remoção do cérebro e enviou para o laboratório. E as duas pessoas que tinham mexido nesse animal ficaram, né, meio que quarentena, aguardando o resultado, e graças a Deus não teve resultado positivo, e eles foram liberados, porque existiu o risco aí deles terem sido contaminados, né? Então, você não tem tratamento, mas existe uma vacina que você pode aplicar nos animais para evitar aí o desenvolvimento da raiva, né? Como é que ela ocorre, né? Transmissão: morcego, e também você vai ter a raposa ou o cachorro do mato, né? Como é que é o controle, né? O controle integrado, vetor, ambiente e a vacina. Região endêmica, né? Uso de vacinação, um programa de vacinação específico. Existe uma pasta que você aplica no animal para evitar a mordida do morcego, né? Muito cuidado com o manuseio de todos os materiais, que é uma zoonose. E esse dado aqui, isso aqui é um dado do Ministério, né? Da Saúde, aonde ele mostra os casos de raiva, né? Em cão, gato, morcego, animais silvestres, herbívoros e de maneira geral. Então o que a gente vê aqui é uma diminuição drástica, né? Desde 86, nos casos aí de morte, né? Que vieram a serem causadas pela raiva, tá? Indicando aí um bom controle que tem sido feito aí junto, né, aos órgãos de controle sanitário. Uma outra doença que é muito comum, e vocês vão ouvir falar muito, é a clostridiose, tá? Só para vocês terem uma noção, né, quando a gente fala de clostridiose, a gente está falando de todos esses agentes, né? Então, o tétano, botulismo, enterotoxemia, carbonclocitomática, morte súbita, gangrena gasosa, hepatite necrófita e edema maligno. Tá? Todas essas doenças, elas são causadas por algum clostrídio, né? E o bom, e já é importante que vocês saibam, que todas elas a gente tem uma vacina específica, né? Que é a de clostridiose, que vai aí, né, pegar na sua... Existem vacinas que tem todos os agentes aqui para controlar essas doenças. Existem vacinas que às vezes não tem todos, né? Às vezes tem vacina que não tem tétano, às vezes tem vacina que não tem botulismo. Então você tem que avaliar no mercado aí quais são as vacinas disponíveis que vão pegar todos esses agentes. Mas o que é importante a gente pensar dela, né? Então vamos falar um pouquinho do tétano. É uma bactéria gram-positiva, né? O Clostridium tetani, e ela está amplamente dispersa, então ela gera espasmo, prolapso da terceira pálpebra, ranger dos dentes. Se tem aí, né, dentro dos surtos, que está associado a castração, infecção umbilical, mordida de cão, banho pós-tosquia, né, o animal está exposto a alguma lesão, e o tétano, como ele está no ambiente, ele pode entrar ali e se desenvolver e gerar esse quadro de neurointoxicação aguda. A prevenção, né? Então, limpeza, sepsia, uso de vacinas, né, de antitoxina, seria aí você pode tirar de animais imunizados, uma primeira dose dessa vacina, um reforço 4 semanas, e uma vez ao ano você tem que fazer essa vacinação nos animais aí para evitar o desenvolvimento do tétano. Tô com dificuldade aqui com o meu mouse, estou ampliando a minha cara aqui. É uma vacina, né, altamente letal. A vacina é uma doença altamente letal, então quando ela acomete o animal, normalmente esse animal vem a óbito. A enterotoxemia, né, que é um outro clostrídio, ela é causada aqui, a gente tem Clostridium perfringens, né, e em menor frequência aqui o Clostridium septicum e o Clostridium sordelli. Então esses são os três agentes aí que vão causar a enterotoxemia. E qual que é, né, aonde que ela acomete, né? Então é uma morte súbita, que é uma infecção intestinal, está causando lá no trato gastrointestinal, né? E ela mata o animal muito rápido, tá? Então ela gera aí uma hemorragia, né, que é o perfis tipo C, sinais clínicos neurológicos aí, o que é o perfis tipo D, e você tem aí algumas condições que vão fazer isso, tá? Então, por exemplo, esse tipo D, né, também chamado de doença do rim polposo, tá? Vocês vão ver algumas pessoas falando isso, ou da superalimentação, né? Então, o que é essa questão? O animal está lá no confinamento, comendo uma grande quantidade de concentrado,
e há um surto desse Clostridium, e esse Clostridium gera ali um quadro de intoxicação, e esse animal vem a óbito muito rápido. Então aquele animal mais gordo, mais bonito, de um dia para o outro você chega lá e está morto. Então essas enterotoxemias, para animais que não estão recebendo vacinação, ela vai ocorrer aí, principalmente animais os com os maiores ganhos. Então você vai ter grandes problemas quando a gente pensa nesses clostridios. Tá? Ela vai aparecer animais jovens, excelente estado nutricional e morte. Morreu. E essa que é a realidade que a gente vive. Quando você chega em confinamento, morreu um animal, a grande chance que tenha sido de enterotoxemia. Alguns diagnósticos, né? Se o animal tiver convulsão, andar em círculos, todos eles relacionados a uma intoxicação ou um quadro de incoordenação, né? Porque está afetando o sistema nervoso central. Anorexia e espasmo, morte, né? De 2 a 36 horas, então veja que é muito rápido. Tratamento muito difícil de você conseguir ser eficaz. Vacina, né? Você vai vacinar a mãe, né? No terço final da gestação, mais ou menos 30 dias antes do parto. E os cabritos ou os cordeiros aí em torno de 30 a 40 dias e reforço depois de 30 dias normalmente. Então você vai ter aí uma dose na mãe, essa transmissão da imunidade vem via colostro. Após, né, esses 30 dias aí você faz uma segunda dose ou a primeira dose do animal e depois você faz uma dose de reforço nele e aí essas duas doses que o animal toma na vida dele vai ser suficiente para gerar aí uma resposta imune, né, para evitar que ele venha a óbito em função do desenvolvimento desse clostrídio aí, que é o tipo C, o tipo D. Né? Adultos são vacinados normalmente uma vez ao ano e depois a gente vai discutir isso mais especificamente, mas é a famosa vacina polivalente aí, que vão ter várias no mercado. Eu tenho, depois aí eu vou passar uma apresentação para vocês com algumas dessas vacinas. A ectima contagiosa, essa ectima, né, ela é uma doença que tem essa característica, são bolhas causadas principalmente na região labial, isso se estende para o rosto do animal, né, a cabeça dele como um todo, gera um grande problema aí, né, do animal conseguir comer, beber água, então é um quadro bem complexo que acomete muito, né, animais jovens. Ela é causada, né, por um vírus, né, Parapox vírus, ele está amplamente disperso no ambiente, são bolhas, né, que vai ocorrer nos lábios, gengivas, narinas, no úbre, coroa do casco, vulva e prepúcio. É característico de animal jovem, normalmente a gente vai ver isso com animais mais jovens. Né? As lesões elas são bem doloridas, você vê que o animal está bem sofrido com essas lesões. Vai durar em torno de 1 a 4 semanas, que é o tempo para o animal desenvolver seu sistema imune ali e conseguir lidar com esse vírus. Essa infestação, né, ela é autolimitante, porque os animais passam a ficar imunes, e aí essa imunidade dura aí 2 a 3 anos. Baixa mortalidade, né, então ela é bem mais de morbidade, né, os animais ficam muito sentidos, mas não morrem. Sintomas, ou diagnóstico é de acordo com os sintomas, se olhar, você já consegue fazer esse diagnóstico aí de uma forma bem fácil. Ou senão você faz um teste aí, mas, como disse, se você vê ali aquele sintoma, é realmente ectima. O que é o tratamento? Permanganato, né, de potássio 3%. Você pode fazer também solução de iodo com glicerina aí, 10%. Um spray de terramicina também ele é eficaz, né? E pomada com aciclovir lá para você matar. Só que aí você vai matar o vírus e morre no bolso, né? Porque é uma pomada muito cara que vai ser muito difícil ser usado em sistema de produção convencional. Talvez aí no sistema de elite você possa pensar aí no uso dessa pomada, mas normalmente a gente está trabalhando lá com permanganato ou mesmo a solução de iodo é mais fácil. Mas às vezes a gente acaba usando a mesma que é para fazer a cura de umbigo. Existe uma vacina, né? Essa vacina ela é com vírus vivo atenuado. A grande dificuldade é você ter um local aí para fazer, né, essa vacina. O que acontece? Muitas vezes, né, quando você faz essa vacinação, você vai provocar uma lesão lá, né, com a aplicação, e aí o animal vai gerar, o sistema imune dele vai ficar ativo. Tá? Então, se você faz a aplicação, ele pode contaminar os demais e você gerar um surto dentro do seu rebanho. Então, não é uma vacina, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem avaliada para você fazer essa vacinação dentro do rebanho, a não ser que você tenha realmente muita incidência, com muita dificuldade, aí, um transtorno muito grande.
essa vacina pode ser útil. Separar os animais, né, usar equipamentos aí de proteção e manter tudo esterilizado. E por que é importante usar equipamento de proteção, né? Então eu já mostro para vocês a importância disso. Aqui é só um animal, né, mostrando a involução, né, ou evolução aí de recuperação, ó, saindo desse estado, né, para esse estado aqui já de bem recuperação. Então você tem várias fotinhos aí mostrando essa recuperação dos animais. À medida que você faz o tratamento, aqui no caso, eu estava fazendo tratamento com permanganato, tá? Pela cor aqui, ó, esse violeta é o permanganato de potássio. Aqui outros animais também com ectima, lesão na boca, no nariz, então assim, é um estrago bem grande nesses animais jovens. E é uma zoonose, tá? Então ela pode aí acometer quem está trabalhando com ela lá. Então é muito cuidado na hora de trabalhar com esses animais, usar luva, né? Se cuidar aí para também não ter ectima contagiosa proveniente aí da transmissão dos animais para você. A linfadenite, né? Essa também é muito importante, né? Ela é uma doença aí presente na grande maioria dos rebanhos e existe todo um protocolo que a gente vai mostrar aqui que deve ser trabalhado aí para tentar diminuir a incidência dela, né? Então, a sintomatologia são esses nódulos, né, esses caroços que aparecem, eles vão aparecer nos linfonodos que o animal possui, né? E a partir do momento que esse linfonodo ele cai o pelo aqui, ele tá, que a gente chama de maduro, e aí torna possível você fazer um procedimento ali de remoção daquele produto, né, dessa substância purulenta que está aqui, que ela é rica, né, no que vai contaminar os animais, e essa remoção desse produto deve ser um total cuidado para não contaminar o animal, né, ou mesmo contaminar o ambiente. E esse produto ele deve ser incinerado, todos os materiais cirúrgicos que você usar ele deve ser esterilizado, né, e o local onde você fez essa incisão deve ser aí desinfetado com iodo, curado, para que você não tenha nenhum risco de causar algum problema para o animal ou abrir uma porta, por exemplo, para bicheira, miíase, entre outras coisas, né? Então tem que pensar aí muito nas consequências também. Então como é que ela é, né? O que é o agente dela, né? É Corynebacterium pseudotuberculose, tá? É uma zoonose, então lembra disso, é uma zoonose, existe o risco de transmissão. A inflamação, né? Esses caroços purulentos, esses abscessos, né? Região do pescoço, abdômen, mas ele vai dar dentro da cavidade também, pulmão, fígado, úbere, rins, né? Então ele pode acometer órgãos, vísceras, as condições para que isso, né, ocorra. Então eu tenho aqui abscessos abertos, né, que vão contaminar o ambiente. Eu vou ter aí um diagnóstico que eu posso fazer através de teste sanguíneo, né, ou também aqui a identificação aqui, ó, dos locais comuns, né? Então aqui estão os linfonodos, ó. Você tem esse linfonodo na base da orelha, aqui, esse D. Nessas regiões, né, que são as regiões de superfície do animal, é bem comum de você identificar esses caroços. A partir do momento que você identificar ali, com certeza você pode aí já chegar a essa conclusão de que é uma linfadenite. Tratamento, né? Medicamentos não são eficazes. Vacina. Existe hoje uma vacina atenuada, depois a gente vai falar dela, tá? A Glanvac, ela tem ali o agente para controle da linfadenite. E existe essa Labovec também, que depois a gente fala dela. A primeira dose, né, conforme indicação, 3 semanas aí dose reforço e repetir anualmente no pré-parto. Cuidados com as indicações de vacina, tá? Nem sempre é indicado vacinar, porque você pode ali estar fazendo gerando essa bactéria para dentro do animal. Prevenção, né? Não deixar abrir, contaminar o ambiente. Fazer o procedimento de remoção, que eu já mostro para vocês como é que funciona. Isolamento e tratamento dos animais quando é possível, porque isso nem sempre é possível dentro da fazenda. Você faz aí a remoção e cura dos animais. É uma prática bem comum, mas se eu puder isolar esse animal seria importante. Descarte de animais com vários abscessos. Então, por exemplo, o controle desse animal, se ele teve 1, 2, 3, quantas vezes você fez o procedimento dele é importante, porque isso pode ser um critério de descarte, né? Se esse animal está apresentando vários caroços superficiais, com certeza ele vai ter nas vísceras, né? Isso aí pode gerar um problema de produção ou mesmo caso
isso venha para um animal, por exemplo, de abate, né, vai descartar ali ou vai ter uma contaminação de carcaça, então você tem alguns riscos inerentes ao desenvolvimento dessa doença. No caso aqui do tratamento, né, então o que a gente tem? Você vai remover os pelos, mas normalmente esses pelos caem, tá? Você vai fazer uma asepsia com álcool, né, já vi gente fazendo ou não, faz o corte, né, você vai fazer ele na parte mais baixa do abscesso, vai pressionar isso com luva e um saco plástico, limpar internamente com uma gase, então você vai pegar aí uma pinça, né, enrola gases, né, com essa pinça e passa, né, essa gase dentro dessa abertura que foi feita, remove todo esse conteúdo purulento, aplica iodo, né, 10% de forma interna e externamente, para você tentar ali inativar qualquer bactéria que está ali, né, dentro desse ambiente. Você vai queimar todo esse material, né, para que não haja possibilidade desse material contaminar um outro animal, né, ou ambiente, e fazer a desinfecção dos instrumentos. Então esse é o procedimento padrão aí que é feito, né? Então aqui você tem a, a identificação, depois foi feito o corte aqui, a expulsão com o saco plástico, já expulsou, fazendo a limpeza, né? E a partir do momento que você fez a limpeza já está esse animal ali liberado desde que ele estava com iodo. Aqui também é um animal bem jovem, tá? Isso aqui era uma cordeira, aonde foi identificado aqui, ó, e aí foi feito, né, a incisão. Então aqui, deixa eu puxar aqui. Foi feito o corte com um bisturi, a partir do momento que foi feita a remoção e depois a limpeza e aplicação de iodo aqui no final. Tá? Então é o procedimento padrão aí que você vai fazer, anota esse animal que foi feito esse procedimento e vai acompanhando aí para ver se ele vai ter uma nova aparecimento aí de nota. Prejuízo, né? Baixo desempenho, descarte, né? Quando a gente pensa em linfadenite na glândula mamária, perda de úbrio, condenação de carcaça. Então aqui você está com um exemplo de condenação de carcaça. Zoonose, né? Então você pode aí ter, né, uma linfadenite, então cuidado com isso, usem luvas ao fazer esse procedimento. Ceratoconjuntivite, né? É uma outra doença que acomete muito animais jovens, principalmente, mas pode acometer todos os animais, que é esse quadro de inflamação, né, do olho lá, da ocular, e vai gerando aí, né, à medida que o animal vai acometendo aí, fica branco o olho dele, tá? E é bem rápido esse quadro de transmissão, e de um olho passa para o outro, passa para os demais, então tem uma velocidade de transmissão bem alta. O agente, né, é uma bactéria que vai envolver aqui vários, né, agentes. E o que a gente tem? Né? Lacrimejamento, sinais de irritação, fotofobia, opacidade da córnea e cegueira. Tá? Então o animal pode ficar cego. Afeta a estrutura do olho, né? Pode ser de um lado ou dos dois. E aqui, ó, você vê que é um animal já com um quadro de ceratoconjuntivite muito elevado, né? Então tem uma vermelhidão muito alta aí. Eu recentemente recebi uma foto de um produtor perguntando, né, o que era aquilo, que ele estava assustado, que tinha 3 animais. E realmente, né, é o quadro clássico aí, muito parecido com essa foto aqui, ó, de vermelhidão aqui, inchaço. E isso aqui, ó, passa por isso aqui muito rápido, tá? Então aqui o animal já está praticamente sem visão. Então vai ocorrer em várias idades, animais jovens são mais comuns de ocorrer. Né? Afeta caprino, ovino, bovino. Infecção aguda espalha muito rápido, né? Casos agudos aí de 48 a 72 horas já pode tornar esse olho branco. Então aqui, ó, só mostrando, né, uma evolução aqui, ó, ou uma forma de você avaliar aí, né, uma figura aqui, onde você avalia o grau de severidade, né? Um olho normal e um olho aqui com infecção, um dano já bem crônico aí da ceratoconjuntivite, tá? Então, quando você vê um animal, por exemplo, com essa característica ou essa aqui, ó, significa que houve já um edema ali, um dano já nessa estrutura ocular. Então, se você gerar algum traumatismo, mosca, né, pigmentação ocular, pasto, né, se fala muito desse relvado que pode afetar o olho, vento, poeira, deficiência de vitamina, lotações elevadas, a mão do tratador, né? Então você passa a mão em um, depois passa a mão em outro, você pode ser o agente de transmissão. Época do ano, período mais seco, você tem aumento da poeira e aumento da incidência, né?
todos esses sintomas ou essas condições, elas devem ser evitadas para que você diminua a chance de aparecer. E o diagnóstico, né? Sinais clínicos, você pode fazer uma cultura. Aqui, ó, então é um caprino pardalpino aqui, mostrando lá esse quadro aqui, ó, de opacidade da córnea, né? Uso de antibiótico, oxotetraciclina muscular, você tem a tetraciclina e neomicina, uso de colírios, né, de tetraciclina, não tem vacina. Até é uma coisa importante falar aqui, por exemplo, assim, tem gente que às vezes usa que a pomada para mastite, né, ela tem tetraciclina e muitas vezes as pessoas usam ela para fazer o tratamento aí da ceratoconjuntivite. Existem um spray de oxotetraciclina, também de termicina, que ele é usado, eu não gosto muito dele não, porque eu acho que causa um grande transtorno no olho do animal. Recentemente a gente fez um teste com o uso de colírio com tetraciclina, e é um colírio para humano. A dificuldade é que isso você precisa de receita de um veterinário, mas a eficácia dele é muito boa, o animal assim consegue recuperar muito rápido, e esse teste que a gente fez lá eu gostei bastante do resultado. Tá? Pode ser uma opção, mas isso vai depender de uma receita de um veterinário ou de um médico, né, caso você queira comprar esse medicamento. Uma outra doença que comete muito ovinos, tá, e também pode acometer caprinos, mas é muito característico de ovinos, é a Futi-Rut, que você já, provavelmente quem trabalha um pouco mais com ovinos já ouviu falar. O que é? Então a gente vai falar da dermatite interdigital, né, que é a Fusobacterium necrophyllum, tá? É um agente que causa essa dermatite, né? Ela vai fazer lesão no casco, que é a frieira, manqueira, infecção secundária, emagrecimento, né? Você pode ter miíase. Essa bactéria ela está no ambiente, no trato, no sistema urinário, então o animal tem uma grande chance de ser infectado com ela. Tem baixa mortalidade e alta morbidade. Período de alta umidade e calor é propício para o desenvolvimento desse fusobactério. Redução da imunidade, lesões no casco, disseminação rápida. Então, assim, é uma condição onde você está com chuva e calor, a chance de ter dermatite interdigital é muito grande. Prevenção: animais em locais secos, casqueamento, uso de pé dilúvio, desinfecção de equipamentos, vacinação estratégica. E aí você pode ter aí, né, algumas coisas que geram, às vezes, você achar que é dermatite, mas pode ser outra coisa. Então, por exemplo, você caiu num buraco, teve uma torção, você pode ter problema de cai, você pode ter laminite em função de nutrição, mas, de maneira geral, se você tiver esses quadros aqui do animal de joelho, é bem característico aí de algum problema de casco. E aqui, ó, que já é também, junto com a Futi-Rut, que vai gerar uns sintomas bem parecidos, né? O que é a Futi-Rut é de diferente da dermatite interdigital, que seria uma informação só do casco? Aqui, na Futi-Rut, o que a gente tem? Necrose e uma evolução mais pesada. Por quê? Além do Fusobacterium, né, o Fusobacterium necrophyllum, você tem essa Dichelobacter nodosus. E a junção das duas gera um grande estrago, por exemplo, no casco do animal. Tá? Então, você tem aí hoje 10 sorogrupos, sendo que 7 existentes no Brasil. Tá? Essa Dichelobacter nodosus, ela é uma bactéria anaeróbica. Então, por exemplo, animais que estão com problema de casco, quando você faz o casco, você remove aquelas sujidades, aquela condição ali de ausência de oxigênio, você já vai conseguir gerar ali um transtorno para essa bactéria e vai acabar matando ela pela a presença do oxigênio. Então, a questão de casqueamento é crucial, por exemplo, no controle de Futi-Rut. Tá? Então, sintomas: manqueira, tem um mau cheiro característico, deslocamento do casco, que é a perda, né, da parte dura, em casos crônicos, emagrecimento aqui, perda de apetite, dificuldade de andar. A bactéria, ela tem como característica não sobreviver 15 dias fora do casco, então por causa dessa questão do ambiente. Disseminação muito rápida, baixa mortalidade e alta morbidade, e ela é característica de período de alta umidade e calor, né? Redução da imunidade do rebanho e ingresso aí, manutenção de animais crônicos. Então, se eu pego algum animal que entrou no rebanho e tinha, ele vai espalhar isso para todo mundo e rapidamente você vai ter esse problema dentro do rebanho. A ausência aí de casqueamento também pode gerar essa condição. Então aqui, ó,
caminhão, locais que passaram animais doentes, local muito úmido com fezes e urina, material contaminado, então, por exemplo, o casqueamento pode gerar contaminação, animais crônicos, né? Então, você pega aqui, ó, um animal sadio e um crônico. Se eu tenho um animal crônico com temperatura e umidade, o que vai acontecer? Eu vou ter meu rebanho infectado, tá? Então, um animal crônico no meio desses animais com temperatura e umidade, a gente vai ter aí uma disseminação muito grande do rebanho. Então, esse é um cuidado bem sério de se ter. Diagnóstico, né? Sinais clínicos, dor, característico, fator, isolamento, né, desses animais, eles vão ficar com dificuldade de andar. Avaliação aqui do score da doença, então você tem, por exemplo, aqui, ó, casco sem lesões, até casco com uma lesão severa, então existe aí uma forma de você criar um score de avaliação e ranqueamento desses animais. Deixar animais em local seco, casqueamento periódico, uso de pedilúvio, desinfecção de equipamentos, vacina, né, aquisição de animais que tiveram avaliação e passaram por quarentena, no mínimo 30 dias, e olhar o histórico da propriedade. Seleção genética. Os medicamentos, né, para tentar controlar isso têm baixa eficácia. E existe uma vacina hoje da IPRA, né, uma vacina que é a FootGuard, que é inativada. Animais, né, para serem vacinados acima de 3 meses, é uma ferramenta de prevenção e erradicação dentro do rebanho. Aqui é só mostrando, né, uma dose, depois 21 dias lá, você vai ter aí entre 21 e 30 dias a segunda dose, depois 6 meses a dose e reforço. Tá? Então, de 6 meses você tem que dar a dose nos animais. Essa vacina, né, Futivac, ela foi substituída pela FootGuard. Tá? É uma vacina hoje inativada contra a polidermatite ovina, e ela existe aí toda uma solução para tornar ela eficaz, e ela tem aí os 7 sorogrupos que hoje acometem, né, os ovinos dentro do Brasil, e mostra aí, né, os dados mostram que ela tem uma boa eficácia. Manejo de pedilúvio, né? Então aqui você vai ter, né, um pedilúvio aqui, o animal vai passar por esse pedilúvio, ele vai ficar por um período aqui para a ação desse agente, né? Então isso é muito importante. Essa propriedade aqui é em Ritápolis, né? Os animais dele lá têm um certo problema com casco, então ele tem um manejo aí de pedilúvio ao longo da semana muito importante para manter a qualidade dos animais. E como é que é feito isso, né? Então, o que a gente tem? As soluções, formol, né? A dificuldade é o cheiro dela, então ela não é muito indicada. O sulfato de zinco a 10 a 20%, né? Você tem que ficar aí em torno de 5 a 10 minutos, né, para ter uma eficácia. Então, a dificuldade é você manter esse animal dentro dessa solução. Sulfato de cobre, 5 a 10%. E se você tiver fezes e urina, aí essa solução ela é inativada. Então, você tem esse desafio também. Manejo de pedilúvio, passar os animais sadios, passar os animais, né, por 5 a 10 minutos em contato com o produto, trocar a solução sempre que necessário, não passar os animais mais que uma vez por semana. Então, essas seriam aí algumas práticas do pedilúvio. E aqui, né, pensando nessa erradicação, então, por exemplo, assim, se você tem um rebanho infectado, você começa a pedilúvio, aplicação, né, de antibiótico em casos graves, pedilúvios semanais, animais curados, volta para pastagem. Você pode aí vacinar, né? Rebanho sadio, por exemplo, pedilúvio, pastagem, inspeção semanal, não infectado. Se for infectado, ele vai para um rebanho infectado e segue esses procedimentos. E você pode aí fazer a vacinação após 30 dias. Se porventura esses animais forem crônicos, você faz o descarte dele. Tá? E depois eu vou passar um link para vocês acessarem um material bem completo, né, sobre a erradicação de Futirute. Para a gente caminhando para o final aqui, a leptospirose, né? A leptospirose é uma bactéria, leptospira, né? Ela é um agente patogênico aí de ocorrência mundial, tem mais de 200 variedades aí, sorovariedades. Ela vai, né, ocorrer, são eliminadas na urina de animais infectados, incluindo roedores e animais domésticos. Podem ou não apresentar sintomas da doença, surtos associados a enchentes, sinais clínicos de leptospirose, né, doenças renais, hepáticas, né, problemas no fígado. Você vai ter problemas reprodutivos, abortos, né, então é o que seria a principal característica aí quando tem suspeita de leptospirose em rebanho. Alguns casos agudos aí você vai ter febre, anorexia, entre outros problemas. Tratamento, né? Você vai ter antibiótico, a vacina da leptospirose, a Leptovacin, né? Uma vacina que está disponível, ela é
recomendada principalmente se tiver surto, né? Ela não é recomendada para uso recorrente. E você vai seguir aquele protocolo de uma dose, reforço e depois uma vez ao ano. Então aqui está Leptovacin aí, que é uma vacina da Biovet. A transmissão dela, né? Transmitida diretamente entre os hospedeiros e indiretamente no ambiente. Né? Esse leptospira aí, se ingerido, né? Em alimentos ou água contaminados ou espalhado em urina, em água, né? Transmitido por contato direto com a pele. Pode entrar no corpo através de membranas, mucosa, pele esfoliada. Capaz de penetrar na pele intacta, né? Se você ficar imerso em um tempo em água. Prevenção: isolar os animais com sintomas, organismos são sensíveis à temperatura acima de 50 graus, controle de roedores, desinfecções. E aqui é uma doença comum em locais quentes e úmidos, né? Então acho que esse controle dessa doença ela é importante. A brucelose, né? A gente está entrando aqui já nas doenças reprodutivas. A brucelose causada pela brucela. Ovinos, né? Principalmente essa brucela ovis, não possui um caráter zoonótico e podem ser infectados pela brucela melitensis. Os caprinos são infectados principalmente pela brucela melitensis e ocasionalmente, né, brucela abortus ou brucela suis, né, que é uma zoonose. O que é interessante da gente pensar aqui? A brucela ovis, né, que é de ovinos e pode infectar caprinos, ela vai gerar aí aborto, problema de fertilidade, né, principalmente nos machos, orquite, epididimite. Então ela vai afetar de maneira geral toda a parte reprodutiva do animal, né, a saúde reprodutiva. A brucela melitensis, né, que é caprinos e ovinos, vai gerar um problema reprodutivo de infertilidade, aborto no terço final, retenção de placenta, produção de leite reduzida, orquite aguda, artrite. Alguns animais podem ser sintomáticos. O que é interessante, né? A brucela melitensis, ela ainda não tem nenhum caso reportado no Brasil. Então a gente vai ter aí, né, mais a possibilidade de brucelose via brucela ovis, mas ela também não é tão comum da gente ver casos. E a melitensis, que é mais grave, a gente não tem nenhum caso ainda reportado no Brasil até hoje. Espero que continue assim. Transmissão, né? Placenta, fluido, feto, secreções dos animais infectados, machos, né, pelo sêmen, leite cru não pasteurizado, isolar os animais e descarte, desinfecção, identificação dos animais ali para o exame, né, o ELISA, sorologia, antibiótico de longação, vacinar fêmeas jovens, né, principalmente na brucela ovis, em rebanhos de alta prevalência, e tem uma baixa mortalidade. A melitensis, né, é mais virulenta para humanos, mas ainda não foi relatado no Brasil, e isso é uma boa notícia, né? Aqui é a ocorrência da brucelose ovina. Então a gente vê aqui, ó, Alagoas, Ceará, entre vários estados aqui da região Nordeste, indicando que é um problema, por exemplo, com machos em função dessa brucelose ovina. A toxoplasmose, né, que é uma outra doença também que afeta toda a parte reprodutiva, né, a toxoplasmose gondii, que é de nível mundial. Você tem lá o hospedeiro intermediário cabras e ovelhas e o hospedeiro definitivo o gato, né. Então, o que a gente vê aqui, né? Então, a possibilidade de infecção, né, para se fechar todo esse ciclo. O animal precisa, né, fazer a ingestão aqui de alimento ou água contaminada para que realmente ele venha a desenvolver a toxoplasmose. Então, esse ciclo para se fechar, ele precisa aí, ter aí a questão do gato, né, que é um hospedeiro, ingerir um tecido ali, né, que esteja infectado e depois as suas fezes, né, serem o agente de contaminação para que o animal seja contaminado e posteriormente você vai ter problemas aí de feto ou de abortos de maneira geral. Né? Você vai ter perda reprodutiva, aborto, morte, mumificação, natimortes, animais debilitados. E aí, o que é interessante falar, né? Então aqui, ó, é a prevalência, né, em diferentes regiões. Então se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, Minas Gerais, a gente tem aqui de uma amostra de 155, né, a gente teve uma prevalência aí de 46%
de anticorpo, né, do Toxoplasma gondii. Então, assim, existe um risco aí em ovino, sim, né, de toxoplasmose. Transmissão, né, ingestão de alimentos, água contaminada, transmissão pode ser até pelo sêmen, durante a gestação e leite dos animais infectados. Prevenção, lavar bem as mãos e utensílios, não ingerir carnes cruas e leites não pasteurizados. Temperatura acima de 66 mata. Aborto, né, alguma coisa ali que você pode ser contaminado durante o aborto. Uso de monenzina, né, ela vai poder matar esse protozoário, isso é importante como agente de prevenção. Tratamento aqui, casos clínicos, usar antibiótico, não tem vacina. E manifestação de sintomas aí com animais, né, com imunidade deprimida é bem comum da toxoplasmose ocorrer, né, mostrar. Campylobacteriose é também, né, uma doença aí causada por uma bactéria, dá perdas reprodutivas, ingestão de alimentos e água infectadas, tecidos fetais, lavar bem as mãos, não ingerir carnes, da mesma forma que é, né, da toxoplasmose, e não existe vacina também. Então aqui a gente chega para o final, né, dessa aula, que é uma aula até extensa. Então o que a gente tem que pensar, né? Essas doenças afetam todo o sistema do corpo. A gente tem aí uma diversidade e a gente tem que pensar em quais são hoje, né, vacinas, que existem vacinas e quais a gente tem que fazer todo um processo aí para evitar o desenvolvimento dessas doenças. E o que vem sempre à mente, né, quando a gente pensa em doença, é como montar um calendário, né, e o controle dessas doenças, que eu queria que vocês tivessem isso em mente. Então é isso. A gente agora já passa aí para a próxima aula, vem com a parte de vacinação e depois a gente vai seguindo aí os outros temas.